Olá, galera do Universo Educação. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde o conhecimento é a maior aventura. Hoje vamos mergulhar numa das épocas mais fascinantes e, muitas vezes, mal compreendidas da história: a Idade Média. Preparem-se para desmistificar castelos, cavaleiros e, claro, muita história que moldou o mundo em que vivemos. A Idade Média, que vai do século V ao XV, é um período gigante. São 1000 anos de transformações, chamados por alguns de Idade das Trevas, mas que de escura não tinha nada. Foi uma época de invenções, grandes pensadores e culturas incríveis. Vamos começar com o feudalismo. Imagina um sistema social, econômico e cultural que dominou grande parte da Europa por séculos. A sociedade feudal era super hierarquizada, tipo uma pirâmide bem definida. No topo, tínhamos o rei, que, ironicamente, tinha poder mais simbólico do que real no início. Abaixo dele, os nobres, que eram os grandes senhores de terras, os senhores feudais. Eram eles que detinham o verdadeiro poder militar e político. Eles viviam em castelos imponentes e guerreavam uns contra os outros para expandir seus domínios ou defender suas terras. Os cavaleiros que a gente tanto vê em filmes eram parte dessa nobreza guerreira, protegendo o feudo e a população. E logo abaixo dos nobres vinha o clero, ou seja, os membros da Igreja Católica. A Igreja, como veremos, era uma potência. E na base dessa pirâmide, a esmagadora maioria da população, os camponeses ou servos. A vida deles era dura, trabalhando nas terras dos senhores em troca de proteção e de um pedacinho de terra para cultivar. Eles eram presos à terra. Não podiam sair dela sem permissão. Produziam quase tudo o que consumiam e estavam sempre sob as regras e a proteção, ou não, dos seus senhores. A economia era basicamente agrária, de subsistência, e o comércio era bem limitado. A cultura feudal era muito ligada à religião e à tradição oral. Falando em religião, não podemos ignorar a Igreja Católica. Gente, a Igreja não era só uma instituição religiosa, ela era a instituição. Detinha um poder espiritual imenso, ditando as regras morais, sociais e até políticas. Ela era a guardiã do conhecimento. Muitos dos poucos que sabiam ler e escrever eram monges. As universidades nasceram nas sombras das catedrais. O clero influenciava reis, ensinava a população e controlava vastas riquezas e terras. A vida girava em torno da fé e dos ensinamentos da Igreja, que prometia a salvação e amedrontava com a condenação eterna. Era a bússola moral e intelectual da Idade Média. E foi nesse contexto que surgiram as cruzadas, sabia? Entre os séculos XI e XIII, a Igreja convocou expedições militares para reconquistar a Terra Santa, especialmente Jerusalém, que estava sob o domínio muçulmano. Milhares de europeus, movidos pela fé, pela promessa de perdão dos pecados e, claro, por interesses econômicos e sociais, partiram para o Oriente Médio. Foram 8 cruzadas oficiais, além de outras menores. Elas não só tiveram um impacto religioso e militar, mas também abriram novas rotas comerciais e intensificaram o intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente, mesmo que de forma muitas vezes conflituosa. Mas a Idade Média também enfrentou desafios monumentais, e um dos maiores foi a Peste Negra. Entre 1347 e 1351, uma pandemia devastadora varreu a Europa, matando algo entre 75 e 200 milhões de pessoas, talvez um terço ou até metade da população do continente. Foi um golpe terrível que mudou completamente a sociedade, a economia e a mentalidade da época. A escassez de mão de obra após a peste levou a profundas mudanças nas relações de trabalho e na estrutura feudal, inclusive com o fortalecimento dos camponeses. E, ironicamente, dessa crise e de outros fatores, como o aumento populacional e o reaquecimento do comércio, surgiu o que chamamos de renascimento urbano. As cidades que estavam meio apagadas durante o auge do feudalismo começaram a florescer novamente. Novos burgos, cidades, surgiram.
Antigos centros urbanos se expandiram e o comércio, antes restrito, ganhou força. Mercadores, artesãos e banqueiros formavam a nova classe social em ascensão, a burguesia. Essa galera vivia do comércio e não da terra, desafiando a lógica feudal. As feiras medievais viraram centros de troca e cultura, movimentando a economia e as ideias. Enquanto a Europa Ocidental estava nesse caldeirão de transformações, o Império Bizantino, herdeiro do Império Romano do Oriente, florescia em Constantinopla, hoje Istambul. Ele manteve viva a cultura greco-romana, a ciência e a arte por 1000 anos após a queda de Roma no Ocidente. Sua capital era um centro de riqueza, conhecimento e estratégias militares, servindo como uma barreira contra invasões do Oriente. Bizâncio desenvolveu uma arquitetura deslumbrante, como a Basílica de Santa Sofia, e um direito super sofisticado. E, ao mesmo tempo, a civilização islâmica, que nasceu no século VII na Península Arábica, expandia-se rapidamente, criando um vasto império que ia da Península Ibérica à Índia. Os muçulmanos foram guardiões e inovadores no campo da ciência, matemática, medicina, filosofia e arte, contribuindo imensamente para o conhecimento global. Eles traduziram e preservaram obras gregas e romanas que haviam sido esquecidas no Ocidente. Desenvolveram a álgebra, criaram hospitais e bibliotecas gigantes. Essa interação, e muitas vezes conflito, entre a Europa cristã, Bizâncio e o mundo islâmico é uma parte crucial da história medieval. Por fim, a Idade Média viu o início da formação das monarquias nacionais. Lembra que no feudalismo o poder do rei era meio fraco? Pois é, com o tempo, especialmente após as Cruzadas e a Peste Negra, e com o apoio da burguesia, que queria leis e moedas unificadas para facilitar o comércio, os reis começaram a centralizar o poder. Eles formaram exércitos profissionais, criaram impostos nacionais e estabeleceram um sistema de justiça mais unificado. Essa centralização foi o embrião dos estados nacionais modernos, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O poder começou a sair das mãos dos senhores feudais e a se concentrar nas mãos do monarca, anunciando o fim do feudalismo e o início de uma nova era. Ufa! Quanta coisa, não é? A Idade Média foi um período de contrastes, de fé e guerras, de inovações e desafios, de escuridão e muito brilho cultural. Ela lançou as bases para o Renascimento e para o mundo moderno. Espero que esta viagem tenha aberto seus olhos para a riqueza dessa época incrível. Se você curtiu essa exploração medieval, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal Universo Educação para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos e colegas. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conhecimento de qualidade para todos vocês. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aventura. Tchau! Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.